E hoje é a nossa live falando de amor tarô. Quero dar boas-vindas a você que está chegando agora, porque mais uma semana se inicia. Essa semana nós temos vários movimentos astrológicos importantes que vão acontecer e a gente vai aqui captar uma energia positiva para que você comece a sua semana da melhor maneira possível. Então você que está entrando agora, deixa para a gente seu like, coloque o seu signo e a cidade onde você está falando. Nós vamos mandar uma força, uma vibração perfeita, maravilhosa para você começar essa semana da melhor forma possível, para que a melhor energia seja captada, para que o melhor, a positividade, os caminhos estejam abertos para que a sua semana seja de alguma forma significativa positivamente para você. Para isso, a gente vai falar também um pouco sobre signos, então me diga qual é o seu signo, coloque aí. A gente vai falar também do horóscopo dessa semana, porque a gente tem Marte entrando no signo de Virgem, traz para a gente modificações, não somente para quem é de Virgem, não, mas basicamente para todos nós, porque Virgem vai ser o signo que vai reger alguma parte da sua vida, certamente, porque seu mapa vai passar por ali. E mais fortemente, quem sente esses movimentos é quem tem o ascendente em Virgem, para quem é de Virgem também, mas pessoas que são de Escorpião, de Áries também sentem bastante, isso de forma mais significativa, mas todos nós de alguma forma vamos entrar isso, vamos sentir isso também. A gente tem o Sol entrando no signo de Câncer no dia 20 de junho, às 11h42 da noite, marcado também o solstício de inverno, que é uma data muito importante, celebrada mundialmente, porque é uma data que fala sobre a importância de nós nos reconectarmos, porque é um marco no meio do ano. O solstício é aquele dia que dura mais, então ele é um dia que ele demora mais a terminar, ele marca astrologicamente a entrada do Sol em Câncer. Aqui no hemisfério sul nós temos o solstício de inverno, no hemisfério norte é o solstício de verão. Então nós estamos sempre conectados com essa nossa capacidade de renovação. E a gente vai falar também sobre os signos, a energia, sobre amor e tarô, que é o nome da nossa live. Então nós estamos aqui já com as cartas. Nós vamos também falar de previsões. Então se você tem aquele assunto que está te incomodando, ou que de repente você precisa de uma luz também importante para a gente conectar aqui uma energia positiva, leve para a sua semana, que nós temos os 78 arcanos do tarô. Muita gente não sabe, acha que os arcanos do tarô vão só do louco, do arcano 0, o bobo, até mundo, que é o arcano 21, e não é isso. Nós temos 78 possibilidades de resposta para você, e isso torna o jogo muito mais completo, as mensagens muito mais complexas e muito mais detalhadas para você entender um pouco mais o que está acontecendo nesse período da sua vida, buscar um aconselhamento, buscar uma luz. Às vezes não é necessariamente saber o que fazer, mas saber o que não fazer. Entender o que não está na sua rota, o que não está no seu caminho, qual é o tipo de atitude que não tem a ver com você. Às vezes nós insistimos em determinadas posturas que não têm a ver com a gente. Então elas combinam às vezes com a nossa vizinha, mas não tem a ver com a gente, com a nossa vida. Então na vida da vizinha dá super certo, mas na minha vida dá errado. Então muita gente quer aprender alguma coisa ou quer mudar de atitude a partir do outro e não mudar a partir de si mesmo, a partir da própria energia, da própria luz. Então
Existe um ditado antigo que fala que o periquito, quando ele acompanha o João de Barro, ele vira ajudante de pedreiro. E é mais ou menos aquela história do que quem com porcos come, farelos, quem com porcos anda, farelos come. E é mais ou menos por aí. Quando você tenta entrar numa vibe, numa energia que não é a sua, provavelmente você vai ter problemas, porque aquilo não vai combinar com você. E tudo aquilo que não combina com a gente, nós não temos muita substância, a gente não tem como continuidade. Então isso acaba sendo bem complicado, bem prejudicial. Por isso que algumas questões, algumas práticas espirituais combinam para umas pessoas e não combinam para outras. Então dá super certo na vida de um, não dá na vida do outro. E hoje a gente vai falar aqui sobre amor e tarô, puxando uma situação que pode ser a situação que vai marcar a sua semana. E olha que coisa interessante. O arcano é um arcano que fala de destino, fala sobre a nossa capacidade de ouvir conselhos, de pontuar, de examinar, de reavaliar. O arcano O Julgamento. O julgamento vem trazendo para a gente um convite essa semana, que é uma semana um pouco complexa por alguns aspectos. É uma semana que nós vamos ter Marte entrando em Virgem a partir do dia 17, amanhã, 5h30 da manhã, 5h36 da manhã. Depois, no dia 19 de junho, nós temos, à meia-noite e 15, nós temos uma quadratura de Júpiter e Netuno. Júpiter é o planeta da expansão, que apresenta uma tensão com Netuno. Então ele fala sobre a nossa incapacidade de ceder às tentações. Então a gente tem que ficar muito... Nós temos que ficar muito atentos com aquelas posturas que nos prejudicam. Como Netuno, ele é um planeta que está muito distante da Terra, mas ele rege todos os nossos vícios, as nossas limitações, o nosso excesso de poesia, de engano. Então, quando ele está em tensão, ou seja, está tenso em relação ao maior planeta do Sistema Solar, no maior planeta do Zodíaco, que é o Júpiter, que rege a expansão, então nós temos aí um alerta. Cuidado com aquilo que a gente faz, com aquilo que nos aprisiona de alguma forma, porque todo vício pode ser intensificado. E isso vai acontecer no dia 19 de junho, a partir de meia-noite e 15. Depois nós vamos ter o Sol finalmente entrando em Câncer, no dia 20 de junho, a partir das 11h42 da noite. Então, cancerianas, cancerianos vão ter a sua revolução solar começando, que é o período mais importante do ano, na minha concepção, porque é aquele período onde a gente coloca literalmente um foco de luz sobre a nossa cabeça, Então, é um período muito importante para a gente colocar e para nós nos reconectarmos, para a gente se realinhar à nossa vida. E isso vai ser no dia 20/6. Aliás, se você não conhece ainda, depois entre no nosso site, meuastro.com.br, para você conhecer a Revolução Solar e Sensitiva, que é um grande marco para quem está fazendo aniversário. Se você já fez aniversário, vale fazer também. Se você vai fazer aniversário, super recomendo, é o que eu uso. Muita gente que você conhece também usa. No dia 22 de março, perdão, dia 22 de junho, dia 22 de junho às 7h30, a gente vai ter um sextil Marte-Júpiter. Marte, planeta da guerra, planeta do desejo, ele é o pequeno maléfico para a astrologia tradicional. Ele vai estar num aspecto positivo, num aspecto de união de forças com Júpiter. Então, para que é legal? Esse aspecto ele fala sobre aquele nosso tesão de conseguir as coisas, de prosperar. Então é muito legal se você quer mudar de emprego, se você quer começar um projeto novo, se você quer fazer algo que represente expansão, expandir o seu desejo, expandir a sua força, expandir aquilo que você quer ver crescer na sua vida. Muito legal. Isso a partir de 22/6, às 7h31 da manhã.
22/6 a gente vai ter também uma quadratura de Sol e Saturno. Esse já é um aspecto que fala mais sobre a labuta, sobre aquilo que a gente tem que conseguir por nossos próprios méritos e esforços. Então, você vê que é uma semana que é bem movimentada, nosso zodíaco. Então, isso de alguma forma vai impactar a nossa vida. E aí tem gente que fala sobre astrologia, como é que impacta? Vamos pensar, por exemplo, na astronomia. A Lua, quando ela está mais próxima à Terra, ela influencia inclusive no número de partos. Eu sempre falo sobre isso, porque ela exerce uma força, uma pressão atmosférica maior, então isso impulsiona os bebês para baixo. Então a gente tem o maior número de partos. É uma prova cabal de que nós somos influenciados, sim, pelos astros que nos regem. Claro que a influência astrológica ela é um pouco mais sutil. Às vezes você vai ter uma dificuldade de perceber, principalmente se você é aquela pessoa que só acompanha o horóscopo do jornal, que só vê, por exemplo, seu signo solar. Isso é muito pouco. É legal, é um começo, mas é muito pouco. Então eu te aconselho a prestar atenção em como os ciclos astrológicos influenciam na sua vida. Para as mulheres isso é muito mais fácil, porque a mulher ela já acompanha um ciclo, né? Ela é regida por ciclos de 28 dias, exatamente como a Lua. Por isso a gente faz uma associação tão grande da mulher com a Lua. Vamos falar agora de tarô. Quero dar boas-vindas a Roberta, Lorena, vocês que estão chegando agora, meninas, coloque aí para mim o signo de vocês e qual a cidade que você está falando. A gente vai falar sobre vamos dar uma mentalização aqui para você, mandar uma energia, um axé, para que a sua semana seja positiva, seja abundante. Falando aqui especificamente sobre esse arcano, que é um dos arcanos maiores, que é o julgamento. Ele vai falar essa semana que a gente vai precisar reavaliar nossas intenções, reavaliar nossas relações. Se é num âmbito de amor, de namoro, de crush, você vai ter que perceber. Tá afim de alguém? Tá olhando para aquele cara, pro boyzinho e querendo saber se ele tá na sua ou não? Preste atenção, porque o julgamento, ele fala pra gente ouvir. Você perceba que o anjo, ele tá tocando uma trombeta. Ele fala muito sobre estar atento, atenta aos sinais que a vida manda pra gente. Então, é importante você perceber. Preciso ouvir. Se você está numa relação, é importante ouvir também o que teu parceiro ou tua parceira está falando, está pedindo. E isso não é somente relação amorosa, não. Vale para relação de trabalho, irmãos, mãe, família, tudo. O julgamento é uma carta também muito espiritual. Ela fala de um processo na nossa vida que envolve o destino, que envolve a nossa capacidade de reavaliar. Então, talvez, se é uma questão de saúde, vale a pena você prestar atenção ao seu corpo e até mesmo pedir novos exames. Né? Eu não gosto muito do conceito de check-up, mas se você tem alguma queixa, de repente é interessante. Quero dar boas-vindas. Lorena, Márcia. Márcia, coloca aí para mim qual a cidade de onde você está falando, qual o seu signo, para eu saber de onde vocês estão falando. Quero já mandar um beijo para onde quer que você queira estar, que você esteja abraçada por uma boa energia, que a tua semana que começa agora seja positiva. Então, peço aí para você coloca o teu signo e a cidade onde você está falando, para a gente poder aqui interagir, para eu poder saber de onde você está falando, qual o seu signo, para eu falar um pouquinho também aqui a respeito disso. A semana está começando. Márcia é de Porto Alegre, Touro, maravilha. Seja muito bem-vinda, Márcia. Coloca aí, curta, encaminha essa live também para mais gente. A gente está falando hoje a respeito desse arcano aqui que eu tirei agora, um dos 78 arcanos do tarô, que é o julgamento. Ele é uma carta super espiritual que fala pra gente sobre a capacidade de reavaliação. Então, o que quer que você esteja passando na sua vida, é momento de reavaliar. Dene, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou entrar na energia desse arcano?
Maravilha, o que você vai fazer? Primeiro de tudo, não tome algo como verdade. Aqui atrás você vai ver que nós temos o signo, o símbolo de Libra, aqui ó, que é a balança. Que nós temos o Arcanjo Miguel, um dos nossos protetores, e aqui nós temos a balança da justiça. A balança ela também está relacionada aqui a esse arcano, o arcano julgamento. Aliás, alguns decks de tarô, até eu já vi desenhado o julgamento também, uma balança, que lembra um pouco o arcano da justiça. E o que é importante a gente fazer? Balancear, julgar, reavaliar. Então, se eu estou numa situação X na minha vida, qualquer que seja o problema, qualquer que seja o assunto, esse arcano aqui é uma mensagem para dizer o seguinte, ó, reavalia. Talvez aquilo que você esteja acreditando não é exatamente do jeito que você está acreditando, porque o julgamento ele vai falar para a gente fazer o seguinte, ó, peraí, calma, talvez não seja assim. Talvez eu esteja enganada, talvez não seja exatamente como eu estou achando. Né? E você que é de touro, ó Márcia, segura essa previsão, hein? Touro, essa semana, a previsão para você é o seguinte, não desça a raiva nos outros, não desconte a raiva nos outros. Touro ele é um signo regido por Vênus, que é a deusa do amor e do relacionamento, aliás, é o meu ascendente, inclusive. Touro ele é um signo que ele é muito particular, porque ele às vezes de ser uma pessoa assim muito forte, muito durona, mas Touro é muito sensível na intimidade. Então, às vezes, quando o Touro não consegue administrar os próprios sentimentos, acaba sendo as pessoas que estão em volta, às vezes, elas sofrem um pouquinho. O Touro pode dar uma patada ou outra, assim como o animal, né? Então, a gente precisa saber lidar com essa personalidade. A semana traz proteção, traz uma boa energia para você que tiver você que está com algum problema de dinheiro, problema financeiro, você que é de Touro. Mas é importante não criticar familiares, viu? E outra questão que também combina bastante aqui com esse arcano do tarô. Encare a verdade, por mais dura que seja. Se você for perceber aqui, essa arte, o arcano do julgamento, ele vai falar sobre o juízo final, que na verdade não fala de morte, vai falar sobre aquele momento em que a gente encara a verdade. O juízo final é aquele momento em que as nossas ações serão julgadas. Então, o anjo vai colocar, na tradição judaica, aprende-se que um anjo vai colocar uma pena de um lado da balança e as suas ações do outro lado, e a gente tem que ver o que pesa mais. Então é importante você balancear aquilo que você está fazendo. Vocês vejam que, embora isso não tenha sido previsto, porque eu puxei esse arcano agora, mas ele vai combinando com a energia da semana. Lembrando a gente que, como dizia Carl Gustav Jung, um dos pais da psicanálise, um dos pais da psicologia também, do estudo psicológico, Jung falava sobre sincronicidade, ou seja, aquela capacidade que nós temos de entender que tudo está conectado e aquilo que precisa chegar na gente, chega. Aquilo que precisa chegar na gente, chega. Aquele recado que o universo quer trazer, quem sabe, está sendo trazido para você agora, nesse exato momento. Então, assim, chegou aqui, se pergunte, por que eu cheguei? Porque é isso, às vezes nós fechamos nossos ouvidos, nossos olhos para o universo que está ao nosso redor. Touro, quando não quer, Touro não escuta. A pessoa de Touro, ela tem uma questão com teimosia, que se ela não quiser te escutar, ela não vai escutar, por mais que você tenha argumentos. Até pode dizer que está escutando, mas não é bem por aí. Então aproveite, se você chegou aqui agora, faça com que o julgamento seja bem interpretado na sua vida. Se tem uma questão, por exemplo, no trabalho, é o momento de ouvir mais, falar menos. Perceba aquelas situações que estão ao seu redor. Se a gente for olhar para a carta, vamos ver que as pessoas, os seres humanos, né, que estão ali sendo representados por essas pessoas que levantam dos caixões, eles estão olhando para cima, esperando que eles recebam um bom veredito, que eles recebam um bom julgamento, que as situações da vida deles sejam bem julgadas. Quero dar boas-vindas a Dor Bahia Brasil,
Seja bem-vindo, bem-vinda. Coloca aí para mim de que cidade você está falando, qual o seu signo. A Fábio, o Fábio, agora que eu vi tudo, Fábio Salvador. Maravilha, Fábio. Fala para mim qual é o seu signo também. Deixa pra gente um like para que mais pessoas cheguem aqui. Quero dizer que Salvador também é uma cidade que eu tive o prazer de conhecer. Então a gente também está super conectado aqui, né? O que a gente costuma dizer que é a Bahia de Todos os Santos, né? Onde efetivamente o nosso país começa. Então seja bem-vindo, bem-vinda, você que está chegando. Nordeste e Sul, muito bem representados. Eu estou no Sudeste, então significa que nós estamos fazendo uma grande egrégora aqui, uma grande junção de forças também. Diz para mim, Fábio, de onde é que você está falando e qual o seu signo? De onde é que você está falando? Já vi Salvador? E qual o seu signo? Porque nós estamos falando aqui também hoje de signos, porque é o primeiro dia da semana. Na verdade, a semana começou ontem, mas a gente costuma olhar para o nosso início de semana a segunda-feira, no primeiro dia. Às vezes a gente fica com um pouco de ranço da segunda-feira, mas é importante lembrar dessa carta aqui, ó, que surge como uma conselheira para a gente nesse início de semana. Vamos reavaliar nossas posturas, aquilo que a gente está fazendo, porque pode ser que a gente precise fazer de uma forma diferente. A gente às vezes costuma investir só na postura da Gabriela, citando o nosso querido Jorge Amado, que também é um admirador, um apaixonado pela Bahia. Então Jorge Amado escreveu Gabriela, Cravo e Canela, e é aquela música interpretada pela Gal, que é Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, Gabriela, Gabriela. Só que isso na nossa vida não funciona, porque se você nasceu assim e continuar assim, significa que você não vai ter um bom julgamento. Porque nós estamos aqui para evoluir, para fazer alguma coisa diferente, para transformar. Quando a gente fala em evolução, não necessariamente você vai sair daqui um anjinho de asas. Não é disso que eu estou falando. Mas estou falando de evolução no sentido de transformação. Ser uma pessoa diferente a cada dia. Esse é o grande recado do julgamento para a sua vida, você que está chegando agora. Lembrando que essa semana nós temos o Sol chegando, a constelação de Câncer, a constelação do Caranguejo, falando para a gente olhar para nossas questões familiares, para tudo que representa tradição, tudo que representa herança, tradição, herança, família, legado, tudo isso, todos os sistemas, passado, todos esses temas são temas do signo de Câncer. Então, é importante também a gente entender como é que a gente lida com nossos processos. Como é que você lida com o seu passado? Como você lida com a sua família? Como é que você lida com as coisas que acontecem na sua vida? Quero dar boas-vindas ao pessoal que está chegando. Me diga de onde você está falando e qual é o seu signo. Porque esse arcano aqui, quero dar boas-vindas também a Selma, Vanessa, CP. Meninas, vamos dizendo aqui qual o signo de vocês e qual a cidade vocês estão falando. Certo? Muito obrigado pela presença de vocês. Vão deixando aí um like. A gente está aqui já na energia do julgamento. E eu quero saber o signo de vocês para poder falar também do horóscopo de hoje. Afinal de contas, nossa semana está começando. É uma semana super agitada em termos astrológicos. Temos Marte em Virgem lá no dia 17, amanhã, 5h30 da manhã, 5h36. Temos no dia 19, quadratura Júpiter-Netuno, Sol em Câncer, sextil Marte-Júpiter, quadratura Sol-Saturno. Vamos ter bastante coisa, eu vou explicar um pouquinho sobre isso tudo. Quero dar boas-vindas a Trícia. Oi, Trícia, aqui. Quanta saudade, hein? Que bom que você está aqui com a gente de novo, pessoal. Já que já passou pelos nossos atendimentos de tarô, lá na Três Flechas, já fez cura interior. Quero dizer que tudo que a gente faz aqui é para, de alguma forma, trazer um conteúdo interessante para vocês, hein? Lembre-se disso. Você que está chegando agora, me diga teu signo, cidade você está falando. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre horóscopo. E eu quero saber, na tua vida, se tem alguma situação que você esteja
passando e que você precisa de uma orientação, porque o tarô está aqui para isso. Não sei se você sabe, mas nós temos 78 possibilidades de resposta entre arcanos maiores e menores. Ó, Virgem, maravilha. Virgem vai ser impactada pela entrada de Marte, já a partir de 5h36 da manhã de amanhã. E essa semana, escuta só, Trícia, para ver se bate com a sua semana, hein? O conselho para você é o seguinte, ó, mude e faça alguma coisa positiva no campo amoroso. Você pode entender que as finanças podem ir um pouquinho mais devagar e alguém da família pode ou te apunhalar ou fazer alguma coisa que te deixe um pouco chateada. Então, o que é importante a gente fazer? Não deixar a alegria escapar. Então é que nem aquela história daquela pessoa que ela sabe que ali tem alguma coisa errada na vida dela, mas ela continua. Ela dá uma chance pro azar. Não vamos dar chance pro azar, não. Se alguma coisa já deu errado anteriormente, eu sei que aquilo tem tudo para dar errado. Nessa semana, o que o tarô me pede? Aqui, ó, o julgamento, uma carta super espiritual, o arcano de número 20, ele pede pra gente reavaliar. Reavalie. Vocês estão vendo aqui, ó, nessa arte muito bonita inclusive, que existe um anjo. As pessoas estão levantando dos seus caixões e estão esperando o anjo tocar a trombeta. Quero dar boas-vindas ao pessoal que está chegando. Estamos voltando aqui na nossa live. Então você que está chegando agora, me diga qual é a sua cidade, de onde é que você está falando e qual é o seu signo. Esse arcano aqui fala para nós reavaliarmos a nossa vida. É importante reavaliar. É importante ouvir as mensagens que vêm do alto. Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de ouvir. Às vezes nós estamos passando por um processo tão problemático na nossa vida que fica difícil até ouvir o que o destino está falando com a gente. O que a vida quer da gente. Então é importante essa sintonia aqui. Essa é uma trombeta que o anjo toca. Então, o julgamento fala também da nossa capacidade de ouvir. É importante ouvir. Então, se eu estou num relacionamento, talvez seja a hora de ouvir mais, falar menos. Se eu estou num processo de saúde, preciso ouvir meu corpo. Preciso procurar os profissionais da área da saúde. Talvez até mesmo ver o que meu profissional da área da saúde, a enfermeira, o médico, acham de solicitar algum exame, se eu tiver uma queixa, obviamente, né? Se eu estou num processo, por exemplo, de uma venda de casa, de imóveis, ou até mesmo coisas com menos valor, talvez eu precise reavaliar o preço, tenho que ouvir o que os meus concorrentes fazem, quanto é que custa isso na loja, quanto é que a minha vizinhança cobra. Então tudo isso é reavaliação. O julgamento, até lembrando que nós temos uma balança aqui atrás, símbolo de Libra, fala para a gente pesar, para julgar, para reavaliar, porque aquilo que a gente está fazendo talvez não esteja dando o resultado que a gente deseja. E o número 20 fala muito disso também, que é aquela questão de eu ponderar. O numeral, né, o 2, ele sempre vai falar sobre dois caminhos. Então, quando ele está com 0 no 20, ele vai falar sobre a nossa necessidade de ponderar, de reavaliar, de dar aquela parada. Pera, antes de prosseguir, eu vou ter que reavaliar o caminho e fazer um bom julgamento. Quero agradecer vocês que estiveram aqui, pedir para vocês continuarem conosco em meu astro. E se tiver alguma dúvida, chama a gente na DM. Nós temos também sempre ferramentas legais para você e eu desejo, sinceramente, que sua semana seja positiva. Gratidão, até a próxima. Eu sou o Dani, meu astro. Tchau, tchau.